Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à oração? E hoje, quarta-feira, 7 de maio de 2025, a lição de hoje, ela está baseada ali no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 7 até 9. E aqui Deus, através do profeta, ele diz que o Espírito dele deseja habitar no meio do povo, mas de um povo que seja sincero, um povo que seja simples. Deus não deseja habitar no meio de uma igreja estrondosa, com prédios realmente estrondosos, grandes, cheio de riqueza e de luxo. Deus quer habitar no meio do seu povo. E a lição de hoje, o que a gente vê, que a história dos templos ali de Jerusalém, ela é bastante interessante para todos nós e é um aprendizado para todos. Onde o primeiro templo de Jerusalém, ele foi feito por Salomão, ele foi construído com os melhores materiais que existia na época, como cedro do Líbano, madeira de alta qualidade, e ela era tudo revestida assim de ouro. Porém, o povo, né, o povo de Israel fez daquele lugar um lugar de profanação, de idolatria, de promiscuidade. E Deus permitiu que este templo fosse destruído pelos babilônicos, né, para que esse povo recebesse no exílio uma educação. E quando os babilônios eles tomaram ali Israel, mais precisamente Judá, eles destruíram tudo, não ficou pedra sobre pedra do templo, né? Um templo que era realmente uma maravilha para eles. E eles levaram cativo o povo de Israel, né? E teve alguns cristãos que eram realmente fiéis a Deus, que eles pegaram a arca da aliança, que ela estava ali no lugar santíssimo, e esconderam no lugar que até hoje ninguém sabe, né? O lugar onde ela se localiza, né? E assim os babilônicos levaram todo o povo de Israel cativo e tiveram dificuldades, mas ali foi uma educação dada realmente por Deus, com uma disciplina que eles tiveram que aprender através da dor, né? E eles ficaram por 70 anos e após isto, né, Deus permitiu que eles fossem libertos e eles voltaram para Jerusalém e acabaram reconstruindo, né, um segundo templo, né? Porém, a Bíblia diz que esse templo não tinha a mesma qualidade, a mesma glória que tinha aquele primeiro templo, né? Era um templo mais simples, inclusive não se encontrava mais aquela Arca da Aliança naquele lugar santíssimo, né? Ou seja, não tinha aquele Shekinah, aquela glória. Porém, o profeta Ageu, no capítulo 2, versículos 7 a 9, ele faz uma promessa para todo o povo de Israel, que a glória de Deus que se manifestaria naquele tempo, nesse segundo templo, onde o Messias, o desejado de todas as nações, apareceria em pessoa, né, para frequentar, para dar cultos naquele templo, né?
ou seja, era um Deus encarnado que estaria ali realmente ministrando a verdade e as boas novas para o povo de Israel. E a presença de Jesus nesse segundo templo encheria de glória aquele lugar. E Deus revelaria pessoalmente a toda a humanidade o Salvador. O Deus Criador, ele saiu por detrás do véu que havia nas mansões celestiais no céu para se tornar um de nós. E agora ele também é filho do homem, porque ele nasceu de mulher, e todos poderiam apreciar aquele seu semblante, aquele seu rosto, né? E ouvir a sua voz e presenciar as manifestações sobrenaturais que este Jesus fazia com curas e milagres, que diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 3. E assim, mais ou menos a história, ela aconteceu assim, ó. Terminada a edificação do primeiro templo, né, de Israel, todo o povo se congregou junto ao rei Salomão, e na ocasião eles fizeram uma grande festa, que diz lá em 1 Reis 8:2. E diante da arca do Senhor, que ela ficava nesse tabernáculo, foram oferecidas inúmeros sacrifícios, até que fosse colocado no lugar santíssimo do santuário. Um lugar especial. Existia o lugar santo e o lugar santíssimo. E saindo os sacerdotes, assim, em uma nuvem espessa, ele encheu toda aquela casa, né, de poder, porque a glória do Senhor estava presente naquela casa ali, naquele templo, que diz lá 1 Reis 8:11. E isso ocorreu à vista de todos, né? Deus deu a prova da sua presença naquele lugar. E estando de joelhos, né, e com as mãos assim, estendidas para os céus, que está lá em 1 Reis 8:54, Salomão elevou ao Senhor uma prece, uma oração de agradecimento e súplica em favor dos filhos de Israel e de todos os estrangeiros que ali visitavam, que se convertessem ao Senhor Deus. Mas Salomão revelou seu profundo entendimento de que nenhuma edificação humana é capaz de abrigar o Deus infinito em poder, em glória. E ele diz, ó, olha o que Salomão diz, ó: eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Né? Salomão dizendo que nenhum edifício humano pode realmente conter o Espírito de Deus, o poder de Deus, está lá em 1 Reis 8:27. Foi construído para ser ali uma casa de oração, de reunião, né, de todos os povos, as pessoas, que diz lá em Isaías 56:7. E este templo, porém, 600 anos antes do nascimento de Jesus, ali as pessoas se tornaram idólatras e iníquas, e o Senhor rejeitou esse templo. E ele caiu, ele foi destruído pelos assírios, e tudo estava sendo dominado por eles até por volta de 721 a.C. E um século depois, o rei de Judá foi conquistado pelos babilônicos, e o povo de Israel ficou cativo por 70 anos, conforme foi predito pelo profeta Jeremias, que está lá no capítulo 25, versículos 11 e 12. E pela maldade de Israel, Deus se utilizou-se de uma forma dele permitir para ele educar o seu povo. E depois, sob o reinado do rei Ciro, da Pérsia, e do rei Dario, foi permitido ao povo de Israel voltar para Jerusalém e edificar esse segundo templo. E em memória do homem, né, e à frente dessa empreitada, o segundo templo ele ficou conhecido como o Templo de Zorobabel, porque foi com a ajuda desse governante, né, e do profeta Zacarias, que foi construído esse segundo templo, né, reconstruído na realidade. E esse templo era mais modesto do que o primeiro templo.
que foi feito por Salomão, o primeiro templo, né? E não continha essa área, esse lugar onde se encontrava a Arca da Aliança, porque alguns homens, quando ocorreu a invasão dali de Judá, eles esconderam essa arca e até hoje ninguém sabe aonde se encontra, né? Porque esses homens ficaram assim aflitos, né? Com medo da iniquidade que estava assim tendo ali em Israel, e eles esconderam para que realmente eles não destruíssem essa arca da aliança. E quando ocorresse aquela destruição por parte dos babilônicos, a arca não fosse afetada. E o primeiro templo de Salomão foi destruído totalmente. E a construção desse segundo templo começou em 538 a.C. e foi concluído em 516 a.C. E Zorobabel, que era um governante destacado na época, nomeado pelos persas, ele executou essa obra desse segundo templo. E por esse segundo templo não ter essa arca da aliança, era dito que nenhuma glória encheu aquele recinto na sua dedicação. O povo de Israel lamentava sempre a falta dessa arca da aliança que diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 3. E a reedificação desse segundo templo representava para Israel um recomeço, né? uma nova oportunidade deles se consagrarem a Deus, o reavivamento da nação eleita, que era uma ação especial para Deus, nação escolhida, e que foi escolhida para um propósito santo, e eles não fizeram isso. E agora tinham a oportunidade para voltarem aos braços do Senhor. E exatamente na data em que era realizada as festas, né, dos tabernáculos, o profeta Ageu apresentou ao povo a mensagem do Senhor sobre a glória que viria ao segundo templo. E conforme está escrito, esta era a última festa na sequência de todas as celebrações e cerimônias religiosas de Israel. E na festa dos tabernáculos, o povo se reuniram assim para alegrar-se perante Deus durante 7 dias. E habitando e tendo assim ramos, né, para louvar, que diz lá em Levíticos 23, 42. Isto eles habitavam assim em tendas assim, em volta, né, do segundo templo, para eles fazendo aqueles cultos, e eles, né, nessas festas eles faziam essas tendas para eles dormirem ali, ficaram aqueles 7 dias aí. E o povo, em toda esta alegria, né, dessa festa, né, tinha momentos também de tristezas, né, assim, porque eles achavam a falta dessa Arca da Aliança não estar mais naquele lugar, nesse segundo templo. Mas Deus prometeu sua glória mais para frente de encher aquele templo, aquele segundo templo, e ele o faria por meio de uma pessoa, o desejado de todas as nações, que diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 7. Mas quem era este desejado? Deus diz em Ageu 2,7: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. As coisas preciosas que Deus menciona através de Ageu, nesse texto, é que todas as nações teriam a oportunidade de receber o desejado de todas as nações. Quando ele fala esse desejado de todas as nações, é uma expressão que ocorre apenas uma vez nas Escrituras, e é justamente nesse texto da Bíblia, como uma referência sobre a vinda do Messias Jesus, que na forma de Deus encarnado levaria a este segundo templo de Jerusalém as boas novas, e que de fato ocorreu com uma presença pessoal de Jesus naquele templo, que até quando veio recebeu presente dos gentios. O Jesus,
o Deus conosco, que fala em Mateus capítulo 1, versículos 21 e 23, que encheu de glória aquele segundo templo com sua presença, e que ele fez curas maravilhosas, milagres físicos e espirituais, mostrou que o próprio Criador estava disposto a habitar entre nós, né? Mandando o seu Filho amado Jesus para viver, morrer e dar sua vida por nós. Na época, eles podiam ver o seu rosto, né? O povo de Israel podia sentir o semblante, ver o rosto de Jesus, de ouvir a sua voz e testemunhar sobre as manifestações sobrenaturais, com as curas, né, que Jesus fazia, fazia milagres para leprosos, e muitas vezes com apenas um toque, né, que está lá em Mateus 8,3. O Deus Criador, ele desceu assim pessoalmente até nós, e não é de admirar que as formas que ele vê ao mundo, nascendo assim pela atuação do Espírito Santo sobre uma mulher, Maria, que foi a mãe de Jesus, onde ela concebeu através do Espírito Santo e que deu à luz a Jesus, onde ela foi avisada através de um anjo. E é esse Jesus que morreu por mim e por você, para nós obtermos a salvação da eternidade, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Quando você faz isso obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras. E quando você aceitar Jesus com sinceridade, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, que lhe deu os sinais que ele voltaria, que está lá em Mateus 24 e Lucas 21, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, você estará no céu. Você participará de uma grande festa, de um casamento, né, das bodas do Cordeiro. Ou seja, haverá uma grande união entre Jesus, o noivo, e a igreja noiva, que somos nós, numa grande festa. E você terá a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.